Ao participar desse projeto, estão ouvindo bem? Ao participar desse projeto de resgate da gênese das relações políticas entre Brasil e Angola, tá bem? Então eu vou começar. Tá bem? Um pouco mais próximo? Assim? Um pouquinho mais próximo? Pronto. Tá bem. Tá bem. Posso começar? O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola em 1975. Essa decisão, que internamente teve repercussões castrenses, por chocar-se com a orientação ideológica do regime militar de 1964 a 1985, pelo menos com seus segmentos mais radicais, colocou o Brasil no plano externo pela primeira vez como ator no complexo tabuleiro geopolítico da Guerra Fria na África Austral. O propósito desta palestra é contextualizar este importante marco da política externa brasileira com vistas a estimular a reflexão e o aprofundamento da pesquisa sobre o tema. Trata-se de uma das páginas mais reveladoras tanto do pensamento diplomático estratégico brasileiro, quanto dos meandros do processo decisório de uma potência emergente e de sua contribuição para a história contemporânea. A afirmação nacional antecedeu a democracia como um dos mais importantes acontecimentos políticos do século XX. O flagelo de duas guerras mundiais não apenas redesenhou o mapa da Europa, mas exerceu também profunda influência na definição de objetivos e princípios que deveriam servir de base à convivência internacional. Entre eles, destacam-se a autodeterminação dos povos, a igualdade jurídica dos Estados, a paz, o primado do direito, consagrados na Carta das Nações Unidas e acompanhados de um novo humanismo, oriundo do reconhecimento dos direitos fundamentais. O fim do colonialismo foi uma consequência natural desse processo histórico, apesar da resistência dos colonizadores em um contexto de prevalência de interesses geopolíticos das superpotências durante a Guerra Fria. A descolonização da África se insere nesse contexto e representa capítulo maior na restauração da autonomia e da dignidade de povos que contribuíram para a formação étnica, cultural e histórica do Brasil. Embora o repúdio ao colonialismo tenha raízes profundas no Brasil, que se tornou independente em 1822, a estrutura econômica do país, desde o século XVI, foi organizada com base no latifúndio, na monocultura e no trabalho escravo de mão de obra trazida da África. Apesar de condenada por muitos brasileiros, entre eles o patrono da independência, José Bonifácio, que a quis abolida de imediato, a escravidão foi eliminada gradualmente durante o Império, num processo lento, só concluído com a Lei Áurea em 1888. O Brasil se orgulha da miscigenação do seu povo, resultado da necessidade, mas também da virtude, constituindo-se atualmente uma das maiores democracias multiétnicas e multiculturais do mundo. O Brasil foi o único país colonial a tornar-se a sede de um império europeu, isso de 1808 a 1821. E, não obstante a pesada indenização a Portugal, beneficiou-se, após a independência, da proximidade com sua ex-metrópole, como atesta a dinastia dos Braganças durante o Império. A monarquia contribuiu para a consolidação do Estado, a preservação de sua integridade territorial, a formação do povo e a construção da identidade nacional. Esses fatores poderiam explicar por que o Brasil mostrou-se permeável a razões que orientavam a política ultramarina portuguesa e a escrupulosa observância do Tratado de Amizade e Consulta, em 1953, na tradição do Tratado de Amizade e Aliança de 1825. Houve mesmo quem acreditasse na capacidade de Portugal
de repetir na África o suposto êxito de sua política nas Américas. Igual crença firmou-se também quanto às possibilidades de o Brasil influir ou mediar o processo de descolonização sem perder de vista a ideia da comunidade luso-brasileira, constante do artigo 8º do referido tratado. Esta seria substituída mais tarde pela noção de uma grande comunidade de países lusófonos de todos os continentes, inclusive o africano. Durante a gestão do monarquista José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, à frente da chancelaria brasileira de 1902 a 1912, o Brasil participa da segunda Conferência de Paz da Haia de 1907. E ali o país o Brasil se destacou na construção do multilateralismo por meio da atuação de Rui Barbosa, uma defesa de uma ordem internacional baseada no primado do direito. O insigne jurista resgatou o conceito westphaliano da igualdade dos Estados perante a lei internacional, o que contribuiu para a reabilitação e posterior consagração desse princípio na Conferência de São Francisco, em 1945. Ao longo do século XX, o compromisso com o multilateralismo tornou-se uma das diretrizes centrais da política externa brasileira. O apoio do Brasil à descolonização, além de consequência natural da condição do país de ex-colônia, decorre assim do seu compromisso com princípios e valores cuja consolidação no cenário internacional ajudou a promover e que viriam a ser consagrados na Carta das Nações Unidas. Apesar da ênfase no tratamento da questão do colonialismo nos foros multilaterais, a diplomacia brasileira esforçou-se, até 1974, pela via bilateral, a que Portugal tomasse as decisões difíceis e inadiáveis que lhe cabiam. Já a partir dos anos 50, o Brasil acompanhava de perto o processo de descolonização no âmbito das Nações Unidas, desempenhando papel ativo na denúncia do colonialismo e do racismo. Na década de 60, os discursos de chanceleres brasileiros, nos debates da Assembleia Geral, testemunham o empenho do país na luta pela independência dos povos africanos e no combate à discriminação racial. É nesse período que a formulação de ideias e o ativismo associados à descolonização ganha espaço e expressão com a chamada política externa independente, que vai de 1961 a 1964. A correspondência trocada entre o chanceler Afonso Arinos de Melo Franco e Jânio Quadros, então presidente do Brasil, logo após a posse deste, em 61, é bem ilustrativa do dilema que o Brasil enfrentaria diante da imobilidade da política externa portuguesa na matéria, sob o autoritarismo salazarista. Ao abrir o debate da Assembleia Geral, em setembro de 61, Afonso Arinos anteviu que o movimento da libertação dos antigos povos coloniais não retrocederá. Essa é a afirmação dele. O Brasil, antiga colônia, está construindo uma nova civilização em território largamente tropical, habitado por homens de todas as raças. Seu destino lhe impõe, assim, uma conduta firmemente nacionalista e uma conduta firmemente anticolonialista e antirracista. Afirma Afonso Arinos que os laços especialíssimos que existem e continuarão sempre a existir entre Brasil e Portugal constituem um elemento a mais para desejarmos que a situação de Angola seja resolvida pacificamente, o mais cedo possível, de modo compatível com os interesses de portugueses e angolanos e com a preservação de elementos culturais e humanos que são característicos da presença portuguesa na África. O Brasil não pode ser alheio à sorte desses elementos, que também são parte de sua vida e se situam na fonte de sua formação histórica. Nisso tudo, prossegue Afonso Arinos, tem o Brasil um grande interesse e talvez mesmo uma parcela de responsabilidade. O Brasil não pode aceitar com indiferença que a língua e a cultura portuguesa venham a desaparecer da África. Por isso mesmo,
o Brasil, caso se apresente a oportunidade, não hesitará em prestar toda a cooperação e toda a assistência no encaminhamento da questão de Angola e aguarda com ansiedade o momento em que Portugal aceite a aplicabilidade do princípio da autodeterminação e se mostre disposto a acelerar as reformas que se tornam indispensáveis. O Brasil se julga no dever de fazer um apelo a Portugal para que aceite a marcha natural da história e, com sua larga experiência e reconhecida sabedoria política, encontre a inspiração que há de transformar Angola em núcleo criador de ideias e sentimentos e não cadinho de ódios e ressentimentos. O Brasil exorta Portugal a assumir a direção do movimento pela liberdade de Angola e pela sua transformação em um país independente, tão amigo de Portugal quanto é o Brasil, porque no presente estágio da história, as convivências internacionais profícuas à humanidade somente vingam e prosperam entre povos livres e soberanos. Essa foi então a afirmação de Afonso Arinos de Melo Franco, em 61, chanceler do Brasil. Em palestra, há uma palestra também proferida pelo chanceler Santiago Dantas, que é sucessor de Arinos, em que ele diz o seguinte, que o anticolonialismo converge para os mesmos fins que a autodeterminação protege e evidencia. Se a luta contra o subdesenvolvimento é, acima de tudo, luta pela emancipação, e se esta importa em desvincular-se de toda sujeição a centros de decisão e de influência colocados fora do país, é óbvio que a manutenção de laços de dependência política a antigas metrópoles, seja qual for a qualificação jurídica que se lhes atribua, é incompatível com a conquista de rumos próprios de desenvolvimento e suscita a solidariedade dos povos em condições de prestá-la. Qualquer transigência com interesses colonialistas pode representar, no terreno das concessões mútuas, uma vantagem a curto prazo, mas a longo prazo quebra a coerência da política externa de um país em luta por sua própria emancipação e compromete os laços de confiança que a identidade de objetivos tende a estabelecer entre ele e outros países no mesmo ou em estágio próximo de afirmação. Essas são palavras do chanceler Santiago Dantas. O reconhecimento da independência de um país não é decisão trivial. Trata-se de questão essencialmente política, decidida no mais alto nível do governo e que pode ter graves consequências, tanto externas quanto internas. Não se deve esquecer, porém, que o reconhecimento parte também de pressupostos objetivos para averiguar a legitimidade do fato político, com base no direito internacional. É papel da diplomacia a avaliação correta desse cenário e desses fatores, bem como a orientação quanto aos riscos e às oportunidades envolvidas. No caso de Angola, ambos aspectos mostravam-se complexos. A opção política se confundia com a ideológica, o que lançava o Brasil no meio do jogo das superpotências em plena Guerra Fria, agravado pela informação da presença de forças cubanas em Angola. Internamente, a decisão seria vista como apoio aos comunistas, ou seja, aqueles contra os quais o golpe militar no Brasil de 1964 fora planejado. Por outro lado, quanto aos fatores objetivos ligados ao direito internacional, não havia certeza de que as forças que prevaleceriam em novembro de 1975, tampouco quanto ao controle efetivo do território angolano e de sua aceitação pela totalidade da nação angolana, que estava então dividida em 3 movimentos de libertação, entre os quais não parecia haver qualquer perspectiva de unidade. No exame desses cenários, não se pode perder de vista que o Brasil vivia num regime militar e sob a autoridade de um presidente que pretendia promover uma transição sem prazo determinado para o restabelecimento do poder civil e da democracia. No plano internacional, o conflito entre árabes e israelenses, em outubro de 73, conhecido como a Guerra do Yom Kippur, estimulou o processo de nacionalização das empresas de petróleo no Oriente Médio
e de utilização do produto como arma política. Assim, as consequências do conflito iriam muito além da geopolítica regional e representariam duro golpe ao capitalismo. O boicote árabe, articulado no seio da OPEP contra os países que apoiaram Israel, provocou em outubro de 73 a março de 74, a quadruplicação dos preços do barril, com impacto na economia global no que ficou conhecido como a crise do petróleo. O Brasil foi duramente atingido, dada a sua então dependência das importações do produto, que eram de 80%, sobretudo de fornecedores árabes e africanos, e de capitais externos para investimentos. No caso de um boicote, o transporte de mercadorias no interior do Brasil era feito por caminhões, com base no consumo do óleo diesel, ou seja, eventual interrupção do fornecimento de petróleo constituiria sério problema para a comunicação interna e o abastecimento nacional, o que prejudicaria a credibilidade do regime. No plano hemisfério, e aí eu prossigo na contextualização dos diferentes cenários interno e externo, há que recordar o impacto regional, isso no plano hemisférico, o impacto regional e global duradouro da eclosão, em 1962, da crise dos mísseis soviéticos em Cuba, com capacidade nuclear para atingir os Estados Unidos. Tratava-se de situação que punha em risco efetivo a paz e a segurança internacional e ameaçava uma hecatombe nuclear. Foi nesse quadro que se desenvolveu uma doutrina de segurança nacional orientada para evitar a expansão comunista e que acabou por promover a militarização dos sistemas políticos nacionais da América Latina. Em seu depoimento ao CPDOC, indagado sobre se existia um alinhamento ideológico entre o Brasil e os Estados Unidos, apesar das divergências, Geisel, o presidente Geisel, o presidente brasileiro, sobre o qual foi feito o reconhecimento de Angola, ele respondeu afirmativamente e disse o seguinte: o Brasil estava de acordo em não permitir a expansão do comunismo dentro da América Latina. Isso, palavras do Geisel. E nessa ação sempre foi coerente. O Brasil, porque o Brasil não coincidia com os Estados Unidos, não coincidia em tudo com os Estados Unidos. Mas em relação a essa questão de Cuba, havia efetivamente uma coincidência. Então, diz o Geisel, o Brasil não reatava relações com Cuba, isso palavras do Geisel, entre outras razões, por solidariedade com os Estados Unidos. As condicionantes geopolíticas afetavam também a evolução dos fatores objetivos internos que assegurariam a legitimidade dos futuros governantes angolanos, na medida em que o apoio financeiro e militar por parte da África do Sul, dos Estados Unidos e da União Soviética aos movimentos de sua preferência pesavam nos cálculos políticos e na avaliação das probabilidades no desfecho do processo. Não havia tampouco certezas absolutas quanto à aceitação por parte dos demais movimentos de libertação angolanos daquele que viesse a assumir a chefia do novo Estado. Muito menos era pacífico o juízo quanto à reação dos interesses internacionais que o apoiavam. A África do Sul, à época, ancorada no regime do apartheid, constituía motivo de preocupação e incógnita por ser força ponderável na região, por ocupar região limítrofe e pelo apoio que supostamente recebia da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. A preocupação, então, nesse contexto inicial do embaixador Antônio Francisco Azevedo Silveira, ao assumir o ministério, o chanceler do Brasil, durante o período, durante a gestão em que é reconhecida, a gestão da chancelaria brasileira, em que é reconhecida a independência de Angola, o propósito do embaixador Silveira, Azevedo Silveira, era renovar o Itamaraty e sua política externa, a fim de ajudar o Brasil a superar seus obstáculos e fazê-lo com velocidade e fluidez. Segundo ele, o mundo não perdoará quantos forem estáticos e anódinos. E ele chamava atenção para novas urgências que surgem na África, no Oriente Médio, na Ásia e na Europa. No pronunciamento inaugural, por sua vez, o presidente Geisel utiliza a expressão pragmatismo responsável e ressalta também a determinação de conferir relevo especial ao nosso relacionamento com as nações irmãs da circunvizinhança de aquém e além-mar. Então, ele aí atribui aos países africanos a mesma importância da vizinhança dentro da própria América do Sul.
Esses pronunciamentos tinham em mente uma política ecumênica, né, na expressão então utilizada pelo Itamaraty, ou seja, uma política universalista de ampliação das relações do Brasil com o mundo, a começar pela América do Sul, né, e a integração energética, tratado de cooperação amazônica, superação do contencioso com a Argentina, né, e presença desinibida e cooperativa na África, inclusive com os futuros países africanos lusófonos, intensificação das relações comerciais e flexibilização da política de vistos com os países do leste europeu, né, sem prejuízo das relações tradicionais com os países ocidentais, né, com acordos de transferência de tecnologia, como foi o caso do acordo nuclear com a Alemanha Ocidental, a negociação de memorandos de entendimento de consultas políticas entre chancelarias, né, com os Estados Unidos, com o Reino Unido e a França, que cumpriram seu papel, inclusive, no processo de consultas para o reconhecimento de Angola. Em janeiro de 1974, a necessidade de restabelecer suas credenciais anticolonialistas e separar o problema da descolonização da gestão bilateral com Portugal já ficara patente na exposição de motivos do ministro Mário Gibson Barbosa, então, que em janeiro de 74, ele estava deixando o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, mas deixou essa exposição de motivos, que ela representa uma pá de cal no esforço do Brasil de tentar uma intermediação, né, com Portugal em relação à descolonização, ao processo de colonização dos países lusófonos. No gabinete do chanceler Razelha da Silveira, em fins de março, já era possível perceber com clareza os documentos que materializavam as decisões de separar o relacionamento com Portugal no tratamento da questão da descolonização no plano multilateral e de expandir as relações do Brasil com a África, atribuindo aos países do Atlântico Sul importância estratégica. O então ministro Geraldo Holanda Cavalcante, né, que era chefe da assessoria do gabinete, e foi um dos conselheiros mais influentes de Silveira, né, confirmou que, na realidade, a mudança da política externa brasileira, ela, antes mesmo de Silveira e Geisel tomarem posse, ela já estava delineada através de um encontro que ambos tiveram antes da posse de Geisel. O fato é que, em Portugal, né, com o desencadeamento do processo revolucionário em Portugal, com a Revolução dos Cravos, né, ela vem na mesma direção da política externa brasileira. E, com isso, isso justifica até uma expressão que é contada no livro do ex-chanceler também, o Lampreia, né, quando narra esse episódio ocorrido, quando ele narra o encontro que ele manteve com Silveira, com Azevedo da Silveira, e que o Silveira então teria comentado, né, nos livramos de um grande abacaxi, quer dizer, no sentido da Revolução dos Cravos antecipa o processo. Em maio de 74, o Brasil expediu uma instrução aos postos exterior, autorizando a comunicar no mais alto nível à chancelaria local a nova posição do Brasil na questão, né? E esses documentos todos vão aparecer num livro que está sendo publicado pelo Itamaraty dentro dos próximos meses. O Brasil muda de orientação diplomática e busca comunicar essa evolução de forma inequívoca, mas com cautela, de modo a não contribuir para o agravamento da crise interna em Portugal e evitar fossem exacerbadas as pressões das elites portuguesas que emigraram para o Brasil, né? Com a Revolução dos Cravos, a indicação como chanceler de Mário Soares, respeitado intelectual e líder político português, que regressara do exílio, facilitaria a retomada do diálogo com o governo de Lisboa. Essa necessidade tornar-se-ia evidente em 16 de julho de 1974, quando o Brasil reconheceu a independência da Guiné-Bissau, sendo o primeiro país não socialista a fazê-lo. Segundo Silveira, em seu depoimento ao CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, o CPDOC é o Centro de Documentação. Segundo Silveira, essa foi a primeira e mais violenta, no sentido de drástica, correção na nossa política africana, que na realidade começou a ser corrigida desde 15 de março, palavras dele, o dia da posse do novo governo. A decisão foi antecipada, nas palavras do chanceler, pela elaboração de uma circular aprovada pelo presidente Geisel, isso são palavras de Silveira, que dava conta de uma mudança total em nossa política. Não teríamos mais nenhuma solidariedade colonialista.
não compactuaríamos mais com a guerra portuguesa na África e partiríamos para o relacionamento com todos os países africanos. Em 15 de agosto de 74, Silveira assina também um comunicado de conjunto sobre o estabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. São dois fatos importantes, tanto o reconhecimento de Angola, que viria um pouco depois, quanto esse reconhecimento da China, em razão exatamente de o Brasil viver um regime militar, cujos segmentos mais radicais eram inteiramente contrários a essas decisões, tanto em relação à China, quanto iam ser em relação a Angola. Azevedo da Silveira, em 74, antes mesmo do reconhecimento, ele assinala a posição do Brasil, a questão da descolonização, uma posição de absoluta clareza do Brasil. O Brasil acredita-se em restrições que não se justificam protelações ou subterfúgios na condução do processo descolonizatório. E por aí segue adiante, no sentido de fazer com que, em âmbito multilateral, haja não diria uma antecipação, porque esse processo já era um processo que já devia ter sido acelerado, mas exatamente um resultado do processo de descolonização afetando os países lusófonos, tal como esperava a comunidade, o Brasil e eu acho que a comunidade internacional. A questão que se colocava, era, enfim, como era o procedimento. Como é que nós vamos, então, reconhecer um governo em Angola, e levando em conta também as suscetibilidades internas no Brasil. Esse processo foi, num certo sentido, facilitado pelo que estabelecia os acordos de Alvor. Os acordos de Alvor, que foram negociados internamente em Portugal, entre Portugal e os movimentos de libertação, eles permitiam, então, estabeleciam um processo, e uma data pelo qual seria transferido, estamos falando aqui especificamente no caso de Angola, mas isso também ocorre no caso de Moçambique, quando o poder seria transferido para os movimentos. E isso, então, os arranjos internos entre os movimentos seria respeitado por Portugal. Essa que era a questão. E o Brasil, então, para evitar uma decisão que teria um impacto interno, enfim, evidente, e também internacional, no contexto da Guerra Fria, escolhendo entre diferentes parceiros e aliados, o Brasil vai e toma e segue, enfim, esse automatismo dos acordos de Alvor, e isso facilita o processo decisório, mas mesmo assim, e nesse processo decisório, nós temos também dois diplomatas que eu gostaria de mencionar, o ministro Ítalo Zappa e o conselheiro Ovídio de Andrade de Mello. Ítalo Zappa era diretor do Departamento da África e Ovídio de Mello foi o negociador com os movimentos de independência, tanto em Angola quanto em Moçambique, que foram diplomatas muito hábeis e que realmente deram uma contribuição importante nesse processo. O Brasil reconhece, então, é o primeiro país, em 11 de novembro de 75, a reconhecer o governo de Angola, que foi o governo do MPLA. E isso teve uma importância extremamente grande, porque a partir daí o processo de descolonização se acelera. Só para, enfim, já concluindo, a afirmação de que não há dúvida de que o estreitamento das relações com a África e a luta em favor da descolonização, elas ganharam expressão lá atrás, no contexto da política externa independente, durante os governos dos presidentes Jânio Quadros e João Goulart, que foi em 61 e depois 61 a 64. Segundo Souto Maior, que trabalhou também no gabinete do Silveira, as ações do Brasil na política externa independente e aquelas esboçadas durante o governo Médici consolidaram-se como política de Estado durante o pragmatismo responsável, quer dizer, durante o período Silveira
Geisel, né? O mérito da gestão Geisel-Silveira terá sido, segundo Souto-Maior, livrar a política brasileira das inibições ideológicas que, na prática, tinham prejudicado até então uma aproximação efetiva entre o Brasil e sua circunvizinhança de além-mar. Enfim, o episódio do reconhecimento de Angola ilustra o sentido de autonomia do governo brasileiro, não somente em suas relações com a África, mas também diante das grandes potências ocidentais. A aproximação com as nações africanas não deveria ficar restrita, porém, a iniciativas simbólicas, por importantes que fossem no contexto da época. Houve esforço efetivo para conferir alcance prático a tal aproximação, com a abertura de embaixadas e agências na promoção de comércio, de cooperação técnica. Assim, o governo brasileiro oferecia aos africanos oportunidades de complementação econômica inexistentes à época também lá de trás da política externa independente. Como se pode observar deste episódio emblemático do reconhecimento de Angola, e agora eu fecho aqui essa breve palestra, a política externa não decorre apenas de convicções pessoais de estadistas, chanceleres, mas ela aproveita, de igual modo, o conhecimento produzido e acumulado dentro das instituições responsáveis por sua formulação e execução. O agregado de pesquisas, debates e tradições amadurece à espera das circunstâncias propícias para ser eventualmente resgatado e se tornar insumo para ações, diretrizes e políticas. Nas relações internacionais, nem sempre há uma evolução linear. Fatores internos e externos geram inflexões que marcam determinado período e respondem pela continuidade ou ruptura na condução da política externa. O reconhecimento de Angola representou alento à conclusão do processo de emancipação dos povos africanos. O resgate da hipoteca dos anos de apoio ao colonialismo português teve o mérito adicional de recolocar o Brasil na posição de prestígio que lhe cabe nas Nações Unidas, reforçando suas credenciais históricas, inclusive o compromisso com o multilateralismo. Esse crédito seria importante também, e de imediato, na questão de recursos hídricos compartilhados, que era uma questão que nós tínhamos com a Argentina, bem como na liderança do Brasil numa outra questão importante, que foi a Convenção dos Direitos do Mar, e hoje nós temos um tratado aí do direito do mar que é importante para todos os países. E esse tratado de direito do mar, as superpotências eram contra esse tratado. Então, foi importante isso no processo que levou à conclusão do direito do mar. As características de autonomia da política externa brasileira ganharam relevo, imprimindo, isso também é uma outra consequência, as características de autonomia da política externa brasileira ganharam relevo, imprimindo maior capacidade de manobra e influência ao país, num cenário internacional então marcado pela hegemonia das superpotências em plena Guerra Fria. A presença internacional do Brasil começa a refletir mudanças dos parâmetros nacionais de interpretar o mundo e uma atitude de renovada confiança por parte de sua diplomacia. Enfim, essa é a minha mensagem, enfim, a minha palestra, e aqueles que estiverem interessados nesse texto, nós estaremos, nas próximas semanas, lançando um livro, a Fundação Alexandre de Gusmão, lançando um livro sobre o tema do reconhecimento da independência de Angola e os 40 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e Angola. Aqueles que estiverem interessados depois em conhecer e ler esse livro, é só consultar o portal da Fundação, onde esses livros podem ser baixados gratuitamente, eles não precisam ser adquiridos. De qualquer parte do mundo, vocês podem entrar no portal da FUNAG, baixar os livros no seu computador e ler esses livros. O portal é funag.gov.br, e é um instrumento importante. Nós temos uma plataforma digital ali de 600 livros, sobre relações internacionais para download gratuito. Esse portal ele está contribuindo, de um lado, para a democratização do acesso ao conhecimento das relações internacionais e, de outro, também para levar a literatura especializada, o pensamento diplomático brasileiro aos mercados formadores de opinião no mundo. Muito obrigado.